Vamos lá. Já está aqui ao vivo. Esperar o pessoal chegar mais um pouquinho. Vamos ver aqui. Avisar o pessoal aí. Caramba, faz tempo que eu não faço a live, hein? Bom, vamos ver aí. Vou testar o som, ver se a minha produção aí. Produção, tá com som aí? Será? Veja aí. Tá com som. Tá com som. Já temos três telespectadores, tá vendo? Chique. Vou esperar chegar aí mais gente. 6 já. Oh, isso aí, gente. Vamos chegando aí, hein? Vamos chegando. E já vou avisando, hein? Ó, minha primeira live, eu nem sabia, hein? Olha como que a gente vai conhecendo as tecnologias aí, né? Acostumado a fazer live só pelo Facebook aí. Fazendo aqui pelo computador. Acho legal, tá indo. Hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre o caso aí da Mariana Ferrer, né? Que é o assunto aí, como diz lá, trend topping né, lá da internet, do Twitter, né? E na realidade só tá perdendo aí para as eleições aí dos Estados Unidos, né? Vou começar aqui daqui a pouquinho. Vamos chegando, já vai compartilhando aí, pessoal. Porque hoje eu vou falar numa visão mais técnica da situação, porque por que esse caso aí chamou atenção, né? Chamou atenção por conta de várias publicações aí absurdas, tá? Do ponto de vista técnico, tá? Não tô aqui para julgar vítima, nem o suposto lá agressor, enfim. Não tô aqui para isso. E nem vou entrar nesse mérito, gente, tá? Então, envie aí os comentários de vocês aí, a gente vai conversando aqui, trocando uma ideia. De uma maneira que as pessoas que estão interagindo aí para entender, mas de uma maneira uma linguagem mais do dia a dia, né, mais prática, porque a gente sabe que o direito para quem não milita na área, é complicado mesmo, né? Então não adianta eu vir aqui e começar a falar várias situações técnicas aí, termos técnicos, vocês não vão interagir e também nem vão assistir, né? Já vão enjoar logo aí. Alessandra Gameiro, boa noite. Já tá aí, ó, ligadinha. Vamos aí, pessoal. Ó, já temos 36 pessoas aí na audiência. Vou esperar aí mais um pouquinho aí, pessoal, aí, pra gente poder aí já ir falar um pouquinho mais sobre esse caso aí tão... Nossa, tá pegando fogo na internet, hein, isso aí, hein? Desde ontem aí eu tô lendo algumas situações aí que, como advogado, dói de ler, tá? Sinceramente aí, a gente precisa aí, antes de mais nada, ter coerência. Um abraço para Marinês Chanes, o Danilo Alves, já marcou o Rodrigo aí, vamos chama aí o Rodrigo aí. Bom, pessoal, vamos lá, vai. Seguinte, isso aí foi esse caso aí da Mariana Ferrer e do Aranha, né? Que é lá de Santa Catarina. E algumas situações aí curiosas, né? Foi inicialmente aí uma queixa aí policial aí sobre uma ocorrência de estupro, né? Que ela se dizia que estava sobre algum efeito alucinógeno, porque ela estava em um branco que deu, né? Na consciência dela aí. Mas são vários pontos aí. Por que a gente, como advogado, a gente tem que ter uma visão diferente do que a gente está lendo aí na internet aí, um linchamento social, não só pro Aranha, mas também para Mariana também, né? Nossa, cada absurdo que eu tô lendo, que eu li de ontem para hoje, que é assim que você fala, gente, as pessoas estão perdendo noção da situação. Não sei se essa questão da pandemia aí tá agravando isso aí, mas uma coisa é certa, há realmente algumas aberrações aí
E vamos começar. Primeiro, o processo que tramita aí, que está em andamento, ele é segredo de justiça, né? O que é o segredo de justiça? O próprio nome já se declara aí, né? É um meio que a justiça tem. Fala, Marquinho, Marcos Alves, Danilo Alves, estamos chegando. O segredo de justiça, pessoal, nada mais é para proteger, seja a vítima, né, de uma exposição indevida aí perante a sociedade, mas também de proteger aí o acusado que muitas vezes pode ser absolvido, como aconteceu esse caso aí, para evitar esse linchamento social, né? Então, o segredo de justiça não é só nesse caso específico de estupro. Ele também é utilizado para processos de família, por exemplo, né? Sobre questão de guarda de filho, né? A questão aí de maus tratos com criança, alienação parental, né? Que é muito debatido também hoje em dia, né? Ou de uma outra maneira que o juiz entenda que é um caso de segredo de justiça. Por exemplo, você pega um caso de alguma pessoa aí que tenha fama, para evitar essa exposição dessa pessoa, a justiça decreta, ou a requerimento de uma das partes, né, através de seus advogados, ou através do próprio juiz, que chama o decreto de ofício, né? O juiz, ele verificando ali no processo, ele olha e já fala, ó, isso aqui é segredo de justiça, para quê? Para as pessoas não ficarem indo lá na internet, no site do tribunal, e entrar no processo e ficar vendo coisas que extrapolam, né, assim, viola a intimidade das pessoas, ou uma das partes, né, para não expor a pessoa ao ridículo, independente da parte que seja, tá? Então, primeiro ponto é esse, tá? Primeiro ponto técnico. É justiça, segredo de justiça. Como é que o site Intercept teve acesso à audiência? Essa audiência que é decretado ainda o segredo de justiça. Quem que fez vazar essa informação? Porque essa audiência aconteceu, gente, há tempos atrás. Porque a sentença saiu agora em setembro. Vai fazer 2 meses a sentença. E agora que teve toda essa comoção, né, essa avalanche de pessoas sendo contra, favorável ao assunto aí, né? Então, o primeiro ponto é esse. Segredo de justiça. Como é que foi violado o segredo de justiça? Ou seja, ou foi uma das partes, um dos advogados das partes, que fez vazar esse vídeo propositalmente, tá? Ou algum funcionário lá do tribunal, que não tem por onde sair esse vídeo. Ou foi alguém do Ministério Público, né, que tem acesso. Porque é o seguinte, quando o advogado ele tem acesso ao processo, e as partes que trabalham no processo, no caso o juiz, o funcionário, o próprio Ministério Público, tem acesso à integralidade dos autos que fala, né? Integralidade total, a integralidade do processo. Então, assim, inclusive, não somente a parte escrita, mas toda e qualquer documentação anexada ao processo, inclusive as audiências realizadas. Seja ela por escrito ou seja ela em mídia, como aconteceu nesse caso aí. Então, já vem por aí, a história já começa a ter uma má reputação processual por conta disso, tá? O site Intercept, qual foi a intenção do site Intercept? Do que? De gerar polêmica do quê? Porque é o seguinte, a Mariana Ferrer está sofrendo também um linchamento social aí tremendo. Não tem também quem só está defendendo a Mariana. Tem também os que estão atacando, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a questão da audiência, o advogado. Pô, um advogado, Plauto, foi lá, ele foi incisivo, ele humilhou, né, a Mariana e tal. Bom, a questão é o seguinte, gente. Cada um trabalha de uma maneira que vai tentar reverter a favor do seu cliente. Isso é fato, tá? Não estamos trabalhando com robôs, ninguém aqui é robô para ter uma fórmula que 1 mais 1 igual a 2. Já começa por aí. Direito, 1 mais 1 não é igual a 2. Pode ser 11. Tá? Às vezes fala assim, olha,
Tem tudo para ser condenado, mas não foi. Tem tudo para ganhar o processo, perdeu. Tinha tudo para perder, ganhou. Por quê? Porque tem todo um caminho que o processo, né, tem aí a percorrer, entendeu? É juntada de provas, testemunhas, às vezes as testemunhas pode ser que tenha falado até uma versão diferente, por exemplo, numa delegacia, pode acontecer isso, tá? Então, assim, eu não. A única coisa. Olha para ver que absurdo. Me mandaram a sentença do processo. Ora, você fala, mas segredo de justiça, para ver como que está a coisa. Estão fazendo uma verdadeira devassa no processo, publicando as peças do processo, no processo judicial, que é um segredo de justiça, protegido por isso, né? Então, assim, eu li a sentença, tem mais de 50 páginas, muito extensa, porque houve muitas testemunhas, foram mais de 20 pessoas ouvidas, tá? Então, o primeiro ponto é o quê? Elas falam, as testemunhas, segundo o que consta lá da sentença, em que ela não aparentava, tá, essa falta de lucidez. E segundo, ela foi de própria vontade, né, de ter saído de uma balada e foi para outro local. Ela não foi pegar força, tá? Aí você fala assim, tá, mas tem a questão que ela falou que ela foi drogada e tudo mais. O juiz entendeu que realmente não houve essa questão do estupro, por quê? Ele deixa bem claro isso. Primeiro, porque houve uma perícia técnica. A perícia fez o quê? Fez coleta de material, possivelmente de sangue ali, e foi para análise. Verificou-se que ali ela não estava com nenhum resquício de substância entorpecente, alucinógena, né? Então, por que isso? Porque na fase policial, a delegada entendeu o seguinte, que houve estupro de vulnerável. O que é o vulnerável? Vulnerável ou é criança, né, que entende-se para fins de estupro, 14 anos para baixo, ou pessoa com deficiência intelectual, né, ou a pessoa que não tenha discernimento daquilo que está acontecendo naquele momento. Tá? Pode ser a pessoa maior de idade, como é o caso dela. Ou seja, digamos se ela estivesse totalmente debilitada, drogada, tudo mais ali, e as testemunhas falassem isso, e olha, mas mesmo assim no laudo não constou que ela estava. Ora, aí o juiz, ele tem uma prerrogativa. O que é a prerrogativa? Faz parte da função do juiz. Ou seja, ele tem uma liberdade de julgar conforme aquilo que está nos autos ou conforme as suas convicções com relação àquele caso, chama-se o princípio do livre convencimento do juízo. Tá? Aí você fala assim, tá, mas o juiz não tem que só julgar o que está ali do processo, que está na lei. Sim, mas muitas vezes o juiz ele julga conforme aquele brocardo jurídico, né, um ditado jurídico que diz assim, entre a aplicação da lei e da justiça, se aplica a justiça. E no ver aí do processo, verifica-se que o juiz ele viu que, olha, apesar de ser tipificado uma conduta supostamente de estupro, nesse caso eu entendo que não houve estupro. Porque ficou muito contraditória as provas, entendeu? Então, assim, ela disse que realmente ela deu um branco nela, ela não se lembra. Só que daí também tem as filmagens, né, que apareceu lá, ela e o Aranha subindo as escadas, aparentemente ali normal, sem qualquer tipo de coação, ou seja, de pegar pelo braço, né, ou algum outro movimento que daria a entender que ela estaria indo forçada para um local mais íntimo com ele, né? Aí você pergunta, tá, mas no final tem uma outra filmagem mostrando o seguinte, ele descendo primeiro as escadas e ela vindo depois, né? Possivelmente, o que poderia ter acontecido? Lá no momento ali da intimidade deles ali, pode ser que realmente ela falou, olha, chega, vamos parar por aqui, eu não quero mais ele ter forçado. Pode ter acontecido isso? Pode, mas também pode ser que não. E o direito, a gente não trabalha com achismo, tá? Você gosta de chegar lá, pergunta,
Você viu lá o fulano atirar lá no Beltrano lá? Não, eu não vi. Tá, mas como é que você pressupõe? Ah, eu acho porque eu vi ele saindo lá do local lá próximo do tiro e eu acho que foi ele. Então não tem achismo, né? Então esse achismo, ele leva ao quê? A dúvida. E a dúvida é o quê? A dúvida, nesse caso, é indúbio pro réu, ou seja, na dúvida favorece o réu. Tá? O que realmente aconteceu ali naquele momento ali, só os dois vão saber. Pode ser que realmente ela tenha ido, estava sob efeito de alguma droga, possivelmente, mas não saiu nada lá no exame, né, na perícia que foi realizada. Outra situação que a gente vê do advogado, né, voltando lá. Ah, o advogado ofendeu porque era uma mulher e tudo mais. Gente, é o seguinte, muitas vezes, em situações que o processo está naquele calor, pode ser que realmente aconteça esse tipo de coisa. Eu já vi acontecer muito isso aí. Eu trabalhei no tribunal do júri. Eu já vi, olha, situações o advogado pode se pegar ali com o promotor na hora ali, tá? Mas por quê? Muitas vezes é uma estratégia de defesa. Para quê? Ele, de certo, pode ser que ele tenha tentado desestruturar emocionalmente ali a vítima. Para quê? Para ela perder a linha de raciocínio do que ela tinha para falar. Então, assim, ele já foi municiado já com informações sobre ela. Né? Aí você fala assim, tá, mas é porque ele tem dinheiro, pagou um advogado? Não, não é isso. Isso é questão do quê? De competência de cada advogado e de querer fazer o melhor. Exagerou ali? Sim, exagerou. Mas também a gente verifica se o vídeo ele foi editado muito isolado naquela parte ali, né? E também, verificando mais atentamente também esse vídeo, ela também quis, meio que o afrontou, né? Então acho que era isso que ele estava querendo. Ela deu um afronte nele e falou: olha, bem que você gostou das minhas fotos, mas você tem idade para ser meu pai. Ou seja, quis dar uma lição de moral nele ali, e aí foi a hora que ele aproveitou. Tá? Então, assim, fez errado? Em tese, pode ter sido feito sim. Né? Exagerou, exagerou. Porém, tem outro lado da história. O que o advogado dela estava fazendo lá no momento que se silenciou, ficou quieto? Ora, eu entendo que é mais errado dessa história, né? Aparentemente ali, se é que parece que tinha um advogado ali de defesa, por que ele não tomou atitude para intervir junto ao juiz contra esse outro advogado, outra parte? Porque assim, se é cliente meu, não deixa acontecer isso. Falou, opa, peraí, pode parar. Aí eu já entro no meio já, para quê? Tem que virar zagueiro nessa hora, né? Já tem que ir já de carrinho na canela já, para parar a jogada ali. Ou seja, para não deixar a coisa tomar um volume de tal modo para desestruturar a minha cliente. Isso eu não posso deixar acontecer. E nenhum advogado pode deixar acontecer isso com o seu próprio cliente. Então, quem tinha o dever maior de não ter deixado acontecer todo esse entrevero que deu na audiência é o advogado dela. Então, o juiz ele tinha o dever também de gerir aquilo ali, de parar, sim, também tinha, porque o juiz ele tem que dar, o juiz é o seguinte, o juiz ele é o presidente da audiência. Então, se ele é o presidente da audiência, ele tem o dever funcional e moral, né, porque ele é um funcionário público perante a sociedade, do que de ter freado toda aquela discussão. Primeiro ela que deu o embate primeiro com o advogado e segundo o advogado que foi para cima dela como se fosse um rolo compressor. Então, fica agora aí um populismo aí exagerado, que eu vejo aí, eu vi inclusive aí no meu feed no meu feed e de alguns colegas aí, que tem advogado aqui na comarca aqui que já passou muita humilhação aí na frente de juiz, aí juiz falando quase, bem dizer, bem próximo do que o advogado falou com a Mariana, juiz fazendo isso com o advogado fica quietinho, entendeu? E agora vai falar, nossa, é um absurdo, não sei, mas, meu, você já passou por isso e silenciou. Lógico, são situações diferentes. Ela é vítima do processo e o advogado tem as suas obrigações, né? Então, com relação à questão das enormes
manifestações aí que tá acontecendo na internet. Por exemplo, o caso da Bruna Marquezine, né, que parece que é uma jurista renomada, né, do país. Ela não teve o mesmo tratamento com o Neymar, né? Assim, porque no caso do Neymar, ela ficou bem quieta, né? Ela ficou quieta, ou seja, a população ficou quieta, esperando sair o resultado do inquérito policial para poder fazer seu julgamento. Mas aí o Neymar foi poupado. É isso que eu falo. Como é que é? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ou estou errado? Porque tá agora aí é o que eu falo, né? Assim, virou uma rede assim de linchamento social. Não estou defendendo ninguém, gente. Tá? Não estou defendendo o Aranha, nem sei quem é. Nunca vi esse sujeito aí. Eu estou falando como advogado. Porque assim, no caso específico da Bruna Marquezine, né? Ela começou aí, vamos linchar o cara e tudo mais, mas por que ela não fala do Neymar? Sabe? Porque o caso do Neymar, pelo visto também, a menina queria, né? Tá tomando uns tapas, que ele falou que deu uns tapas nela e tudo mais. E aí, ficou por isso mesmo? Não seria também o caso de ser linchado também, socialmente falando, né? Mas eu só queria deixar bem claro aí, gente, que muitas vezes a gente vê cada absurdo jurídico aí que se fala. Teve um post aí, por exemplo, que diz que houve até o julgamento já em segunda instância. O que é segunda instância? Primeira instância é o juiz que faz audiência, houve recurso, houve uma sentença, recurso das partes, o processo sobe para a segunda instância, que seria no tribunal, Tribunal de Justiça daquele estado. E aí, dependendo da situação, ou vai para o STJ ou vai para o STF. Né? Então, teve um post aí de um sujeito que falou que, primeiro, ele afirmou que ela estava drogada, viu? Ele nem teve acesso ao processo. Como é que afirma isso? Outra coisa, afirmando que já houve absolvição no tribunal. Né? Assim, então a gente vê que é uma falta de conhecimento de causa. Isso é muito perigoso, gente. Eu falo isso porque teve um caso aí, há uns anos atrás, de uma senhora em que ela foi acusada de ter matado uma criança, né? Colocaram lá no Facebook, fizeram o linchamento dessa senhora, ela morreu linchada e depois se descobriu que ela era inocente. Então, eu digo isso não é independente se é homem ou mulher, eu estou falando do ser humano, sabe? Eu defendo o ser humano. Para mim, independente se é homem, mulher, se é gay, se é azul, se é branco, preto, transparente, não interessa. Eu digo pelo respeito às pessoas. Então, assim, tem que pensar o que você coloca na internet, porque você acaba compartilhando fake news, isso é crime também, tá? E vou te falar mais outra, quem compartilha acaba ainda podendo responder um processo criminal ainda, tá? Nesse caso é calúnia e difamação. Por que calúnia? Porque está atribuindo um crime a uma pessoa que foi absolvida. Tudo bem, o processo ainda pode ser para recurso, pode ser que seja revertido, mas em tese ele está absolvido. E segundo, é difamação. Por quê? Porque já compartilha no seu feed de notícia, já vai para os seus contatos, entendeu? Então, assim, já vai para os amigos, enfim. E aí aquelas pessoas acabam compartilhando e vira uma rede, na verdade. Então, essa questão de fake news é muito, muito séria. Isso não se brinca, tá? Eu acho que assim, hoje em dia, para a gente ter uma opinião sobre alguma coisa, tem que ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. Não fiquem replicando e compartilhando algo que vocês não sabem. Essa publicação que eu li desse sujeito aí, que agora não me recordo o nome, falando que ele afirmou, porque a Mariana estava drogada, dopada, ficou comprovado e colocou ainda que o sujeito lá foi absolvido em segunda instância, né, pelo tribunal. Então são coisas mentirosas, né? Já tinha 97 compartilhamentos e tinha a foto do Aranha lá escrito estuprador, né? Então, são assim absurdos, bobagens que acabam a gente acaba caindo descrédito fazendo um compartilhamento de coisas desqualificadas como essa. É igual a questão, né,
do estupro culposo. Aonde que está na sentença que o juiz falou estupro culposo? Olha para ver como que é a força que isso tem, negativa, que o Intercept começou essa história, né? Coisa sensacionalista, coisa de gente desqualificada no jornalismo. Isso é jornalismo podre, isso aí. Não é jornalismo informativo, tá? Então, assim, eles reconheceram e colocaram uma nota dizendo, olha, na verdade não foi isso, foi um entendimento. Que entendimento do quê? Foi um jornalista que fez, não foi um jurista que fez a matéria. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque virou agora. Hoje eu já vi meme, charge, né, inúmeros desenhos que falam, não existe estupro presumido, né, estupro culposo, tudo mais, né? E pior, ontem eu estava vendo um vídeo aí de um professor, gente, de processo penal, sabe? Falando, onde já se viu isso? Não existe essa tese do estupro culposo, tudo mais. Eu li na sentença e falei, aonde que ele viu que tem estupro culposo? Bom, professor universitário, sabe, prestar um papelão desse, sabe, tem que ter vergonha como professor, como jurista. Gente, a gente trabalha a ciência jurídica. Porque juiz é quem está sentado lá de toga. Esse é o juiz. Foi nomeado pelo Estado. Sabe? Então, assim, por mais difícil que seja, eu também tenho filhos, sabe? Também detesto estuprador, entendeu? Por mim, eu sou favorável a fazer, como é que fala? A esterilização compulsória do estuprador, tá? Mas temos que ver com cautela, gente. As coisas não são assim. Tá, caso Neymar. O que aconteceu com o caso Neymar? Só porque ele é o Neymar, é isso? Não entendi até agora. Sabe? É igual essa questão do caso do Robinho. Olha só a repercussão que deu. Tudo bem. Houve lá um áudio e tudo mais, mas saiu sentença condenatória. Cara, ele não saiu ainda, gente. Sabe? Então, assim, por que que essas nazi-feministas aí, da Bruna Marquezine e a tropinha dela, não detonou com o Neymar? É porque eles passam o final de semana juntos, entendeu? Então, assim, as coisas são vistas da maneira conveniente que é para cada um. Esse povo se aproveita para quê? Para voltar a ter populismo, sabe? Para levantar bandeira que nem tem conhecimento da causa, gente. Isso é muito grave, isso aí. Tá? Então, assim, filtrem o que passa no feed de notícias de vocês, o que é recebido aí pelo WhatsApp, sabe? Porque cada absurdo jurídico que eu li, eu tô assim estarrecido, né? Por isso que fazia até tempo que eu não fazia uma live aí. E eu falei, não, acho que é bacana a gente falar sobre isso aí, passar um pouco mais, porque realmente é uma situação que tem que ser repensada, entendeu? Isso aí aconteceu em setembro, por que saiu só agora? Né? Então, fica esses questionamentos. Realmente só eles vão saber o que aconteceu. Somente eles vão ter, assim, já estão, na verdade, sofrendo a consequência disso. A vítima também, né? Porque, como eu disse, ela também está sendo, assim, está tendo a vida dela devassada, aqueles que são contra e aqueles que são a favor a ela. Assim como também esse Aranha aí, tá? Então, pessoal, fica aí esse recado de hoje. Eu espero ter agregado um pouco mais aí para vocês. Sempre tento passar de uma maneira mais acessível à linguagem, para ficar uma coisa mais dinâmica, e vocês realmente terem um senso de crítica aí, com mais bagagem, para realmente saber filtrar e ver realmente cada absurdo aí que a gente está encontrando nesses últimos dias. Vou me despedindo aqui, já quase 30 minutos aí de live, né? Começa a falar, a gente nem percebe. Tá bom, pessoal? Grande abraço aí e até a próxima.